mas tá bom. Aproveitando que o Euclides Teixeira Neto está aqui, às 8h47 nós vamos a mais uma participação ao vivo. Nova Manhã. Entrevista do dia. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e vem nas últimas semanas dando dicas de investimentos aqui no Nova Manhã Araçatuba. Hoje ele fala sobre derivativos e contratos agrícolas, milho, soja, por exemplo. Vamos lá. Neto, o que são, na verdade, derivativos e os contratos agrícolas? Vamos lá, Marcelo, vamos lá. Bom, nós temos que entender o seguinte, né, que a grande crise que tivemos em 2008 foi devido ao uso totalmente imprudente de derivativos, né? Derivativos, eles são produtos financeiros, né, no quais você pode fazer qualquer tipo de aposta em cima dele, né? Então você pode, por exemplo, criar um derivativo dizendo que determinado time vai para a final da Copa do Mundo, né? Então você pode criar um derivativo apostando numa tempestade, uma quebra da bolsa na Índia, né? Ou então que o preço do açúcar vai cair a determinado preço. Então você pode criar um derivativo que são várias contas de pessoas que não pagaram, de inadimplentes que você está vendendo no mercado. Ou seja, o derivativo é algo assim muito espesso. Praticamente eu gastaria horas e horas explicando, né, dando exemplos, né, mas nós temos que ver que quando uma pessoa adquire um contrato em derivativo, ela realmente não tem ali noção do que está acontecendo, porque as linhas são bem pequenas, a descrição daquilo ali são bem pequenas e ao mesmo tempo são vários tipos de riscos que você está incorrendo quando você compra aquele produto, né? Então pode estar relacionado com 3, 4, 5 variáveis diferentes. Então depende do sucesso das 5 variáveis para você ter um bom resultado. O maior problema que tem nisso daí é que é algo que está, em grande parte, foi desregulamentado nos Estados Unidos e na Europa durante um bom tempo, e as empresas poderiam lançar esses derivativos a hora que quisessem. E quando ela lançava esses produtos, existia uma agência nos Estados Unidos que dava nota para cada contrato que era lançado. Então, se você tem um contrato lançado, por exemplo, o contrato, vamos dar um nome aí, Jiboia, se lançou um contrato chamado Jiboia, essa agência de classificação ela dá nota para esse contrato. A nota poderia ser AAA, AAB, ou então BBB, ou então DDD, ou CCC. Quanto mais próximos do A, 3 As no caso, quer dizer que é uma excelente. Só que o problema é, quem que são essas agências, né? Essas agências elas são controladas pelos bancos. E sendo elas controladas pelos bancos, eles davam as notas que eram mais interessantes. Então, muitos derivativos foram lançados como se fossem notas de primeira, AAA, e as empresas, pessoas, né, grande parte do mundo, adquiriram esses derivativos e a gente teve aí o grande crise em 2008, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente evoluir a questão. Uhum. Quem cria o derivativo e, na prática, como o cidadão comum compra? De quem ele compra isso? É de um banco? É de uma agência? De quem? São financeiras, né? São bancos, investimentos também pode criar. Derivativo na prática, né? Hoje em dia, com o advento da internet, até você poderia criar algo parecido como se fosse uma NFT. Mas aí um outro assunto, né? Por favor, não dá mais nó na cabeça, não. Mas você pode... Um banco, geralmente, ele cria uma NFT atrelada a vários outros elementos que variam no mercado, né? Então, ele pode criar um derivativo relacionado ao que ele acha interessante. Então, se é um banco que trabalha muito no setor agrícola, ele pode criar derivativos que estão relacionados a vendas de máquinas agrícolas, né? Quanto mais vende máquinas agrícolas, maior o rendimento que vai ter daquele derivativo, né? Ou então, ele pode criar um derivativo relacionado ao mercado imobiliário, um derivativo relacionado a índices de inflação de outros países, como da China, dos Estados Unidos, ou então até índice de inflação aqui do Brasil. Então, o derivativo quem cria é o próprio banco, né? As possibilidades, então, são inúmeras, é isso? Exatamente. Agora, quem compra o derivativo, né? Existe a oferta nos bancos. E você pode, pela internet, hoje, você pode até adquirir um ou outros aí, né? Entendi. Só que o risco, né, é muito da gente desconhecer um pouco, né, como que ele é criado, quais são as propostas dele. Né? Dá para falar ainda de contrato agrícola? Sim.
Vamos falar rapidamente, que o tempo hoje está que está, hein? Vamos lá então. Sim. Bom, os contratos agrícolas, né, são uma modalidade muito comum aqui no Brasil, uma das modalidades mais interessantes que tem, né, para quem está querendo investir no mercado do agronegócio. No que consiste? Né? Consiste em você comprar papéis no valores presentes hoje, né? E esse dinheiro, na verdade, ele é repassado para o produtor rural. O produtor rural, com esse dinheiro desse contrato que ele vendeu para você, ele vai comprar os equipamentos, comprar os implementos, vai plantar, vai colher e vai depois distribuir. E o valor do preço desse contrato daqui, vamos supor, 4 meses, 5 meses, que depende do tempo que demora a soja, o milho, o sorgo, seja lá qual for o produto, vai ser o valor do contrato que você adquiriu naquele momento. Então, por exemplo, se hoje você paga R$800 em um contrato, daqui 4 meses, 5 meses, você pode estar valendo esse contrato R$1.400, R$1.600. Isso vai depender realmente da oferta desse produto no mercado, né? Então ele é muito mais previsível, é algo assim que está mais dentro de um controle nosso, ainda mais agora que está chovendo bastante, a gente já sabe que vai ter uma valorização razoável aí dos contratos relacionados ao agrícola, né? No caso milho, soja, sorgo, né? Vários outros. Com quanto tempo de antecedência é possível comprar e vender? Então, depende do tipo do produto, né? Vamos imaginar que você quer comprar milho, né? O milho ele tem um ciclo diferente da soja, que tem um ciclo diferente de outros, né? Então vai depender muito do ciclo do produto, né? Que é assim, que é a pessoa comprar os implementos, plantar e colher e fazer a entrega, né? Então esse período aí são de meses. Então depende do tipo de produto que você está trabalhando, né? Eu tenho os contratos aí, vamos supor, milho, eu não lembro direito quanto tempo que é do milho, qual que é o ciclo do milho, mas vamos supor que seja de 4 meses, né? Seria mais ou menos o tempo de 4 meses. Só que quando você vai realizar o contrato daqui 4 meses, o preço da saca do milho, daquele contrato que você tem, que é um contrato às vezes de 10 sacas e 50 sacas, né? Ele vai ser negociado no preço da bolsa naquele dia, né? Que seria no contrato naquele dia. Se o preço do milho tiver, vamos supor, R$400, vai ser negociado R$400. Se tiver R$600, vai ser negociado R$600. Então é um investimento bem interessante aqui para nós que estamos aqui no interior, né? Muito bom. Neto, muito obrigado pela sua participação. É assunto que não acaba mais. Na semana que vem a gente continua falando de possibilidade de investimento ou vamos acabar a série? Não acaba nunca, né? Nunca acaba, né? Mas seria interessante a gente conversar de outras coisas, como a economia doméstica também, né? Como a economia, as mulheres nos pequenos negócios, né? Acho que são coisas bem interessantes. Ótimo. Mesmo. Adoramos, né, mulheres? Queremos. Você e a Lilian conversaram antes da entrevista, você está atendendo um pedido dela, não né? Tem aquela caixinha de compras, né? A gente sempre fala de negociação, eu faço as minhas caixinhas assim aqui. Tá certinho. Mas tá bom, Neto, eu vou tomar a liberdade de, assim que forem chegando também, sugestões aqui ou pedidos de pauta para te encaminhar para a gente desenvolver esse assunto que é muito importante hoje na vida das pessoas, economia e finanças, ok? Com certeza. Claro. Obrigado, bom dia. Bom dia.